Boa noite. Vamos lá? A grandeza do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá no céu. Pensas, amas, tu que choras, cantas, és bem mais que uma estrela a cintilar. Estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo teu voar. E vocês, jamais cessará. É lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar, jamais cessará. É lindo teu voar. Muito obrigado, Mariosa. Suas canções são mimo para os nossos corações. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo
Mesmo quando caio, me permito reerguer o coração. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver. Tudo que envolve minha vida é procura de harmonia. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Sendo assim, quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer toda a alegria de viver. Hey. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver assim. Quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer toda a alegria de viver em paz, em paz. Boa noite, queridos amigos e companheiros do Instituto Espírita Caminheiros de Jesus. Hoje estaremos fazendo o nosso trabalho doutrinário aqui da nossa residência. E como vocês percebem pelo cenário, estamos aqui com a plantinha 11 horas e com a presença também do TED, que alguns companheiros da casa já conhecem, esse boneco doutrinário que nos ajuda nas reflexões. O nosso tema dessa noite será os 163 anos do Espiritismo e a civilização da humanidade. Queremos dizer, inicialmente, que neste mês de abril, melhor dizendo, do mês de março para o mês de abril, existem datas expressivas para o nosso movimento espírita. E vamos fazer alusão breve a algumas. Começando com o dia 31 de março de 1869, que foi o desencarne do codificador Allan Kardec. Assim sendo, são 151 anos dessa data. Temos também no dia 1º de abril de 1858, quando foi fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí já se vão 162 anos. É bom que lembremos também que em 11 de abril de 1900 foi o desencarne de Bezerra de Menezes, e aí são 120 anos do desencarne de Bezerra. E por fim, queremos mais uma vez enfatizar que em 18 de abril de 1857, Allan Kardec, com a publicação do Livro dos Espíritos, estava assim inaugurando a era da revelação espírita para a humanidade. Daí,
neste momento, estarmos fazendo alusão a esse período, associando a questão da civilização. Bom, para que nós possamos começar, eu irei mostrar aqui duas obras. A primeira é essa que vocês também já conhecem, Conviver para Amar e Servir. E nessa obra, logo na folha de rosto, o irmão Mário Barbosa faz uma reflexão simples, mas muito importante para que a gente possa lembrar nos dias atuais. Diz ele: como é que a minha vida está se entrelaçando com outras vidas? Essa é uma indagação singela, mas entendemos que é muito profunda. Vidas que se entrelaçam. E nos dias atuais, as nossas vidas estão mais entrelaçadas do que nunca. O outro livro que citamos é de uma autora não espírita, e intitula-se Convívio, Convivência e Proteção Social. Nesta obra, a autora também faz alusão à questão da civilização, e iremos logo observar no capítulo 1, que intitula-se Marcas da Contemporaneidade na Convivência Social, quando a autora Abigail Torres diz assim: poder-se-ia, então, dizer que a convivência social sinaliza um dado padrão civilizatório de relações que influencia e são influenciadas por dinâmicas macro-societais. Então, o que Mário Barbosa nos disse com relação ao entrelaçamento de vidas acaba se encaixando, se articulando com esse pensamento da doutora Abigail Torres. Quando ela diz que a convivência social sinaliza um padrão civilizatório e esse padrão civilizatório nos traz relações sociais grandiosas, macro-societais, é preciso que a gente faça um questionamento muito importante neste momento em que observamos que a sociedade mundial está enferma. E não está enferma apenas e tão somente pelo Covid-19. A enfermidade é de longa data e é uma enfermidade, sobretudo, moral e espiritual. Mas como resgatamos pensamentos que falam de relações societárias, e neste contexto exaltamos a questão da civilização, com o apoio aqui do nosso boneco Ted, nós colocaremos aqui também, para que a gente possa refletir, a palavra conviver. E quando nós pensamos em civilização, relações sociais, e colocamos para a nossa reflexão a questão da convivência, é importante que a gente pense o que a doutrina nos traz nesse aspecto, para que a gente possa ter um olhar de como a sociedade mundial está encarando esse processo. Neste sentido, para que nós não façamos uma viagem histórica muito longa, nós trouxemos alguns apontamentos do aspecto da convivência que vêm lá das primeiras civilizações, apenas para que a gente possa pensar, meditar um pouco sobre essa questão de uma forma mais detalhada, aprofundada, como nos recomenda a doutrina. E lá na civilização do Vale do Indo, encontramos as primeiras organizações sociais nos anos de 3.300 a 1.300 anos antes de Cristo. Essa civilização do Vale do Indo, que era, na verdade, que se formou em torno de um rio chamado Indo, I-N-D-O, ela nos traz alguns aspectos interessantes e importantes para os dias atuais.
Um deles, as pesquisas arqueológicas nos dizem que é a questão do planejamento urbano. Naquela ocasião, o homem daquela época já pensava no planejamento da cidade, na sua logística. E outro aspecto importante, que também as pesquisas apontam, que essa civilização, muito antes do Cristo, também já praticava e pensava a questão da higiene. Olha que estamos falando de uma época bem remota e nos dias atuais estamos discutindo, pensando, refletindo a questão da higiene como sobrevivência. Então, esse aspecto é muito importante para que a gente possa introduzir o nosso assunto e, desde já, trazer toda essa questão para os dias atuais. No entanto, para que nós possamos fazer isso, a gente vai iniciar pensando em 2 séculos atrás, que é um século importantíssimo para a reflexão espírita, que é exatamente o século XIX. Este século, né, que se inicia no ano 1801, olha, bem próximo do nascimento de Allan Kardec, portanto, é um ano importante porque ele é marcado por queda de impérios e, ao mesmo tempo, tantos outros impérios também têm a ascensão. E aí a gente, assim, pesquisando um pouco, a gente observa que o Império Chinês, Espanhol, Francês, o Romano, o Germânico, tiveram quedas importantes e interessantes para as reflexões da humanidade. No entanto, outros impérios tiveram crescimento, como o japonês, como o russo, o britânico, o americano. Mas para que a gente possa, assim, pensar de uma maneira bastante doutrinária, quando a gente entende queda e ascensão, isso nos remete tranquilamente também à questão humana e, sobretudo, humanitária. Porque quando a gente pensa, né, em quedas, em retrocessos, em imperfeições, e ao mesmo tempo em sucesso, em questões superiores, nós temos que considerar que o espírito humano está inserido nesse processo. Mais adiante, nós vamos observar em O Livro dos Espíritos como se deve entender uma civilização completa. E podemos adiantar que esse processo só se faz, só se concretiza quando se entende o avanço moral ao lado do avanço intelectual. Mas, como falamos assim de alguns impérios, também é marcado pela arqueologia e tantas outras ciências que o Império Britânico, bem no início do século XIX, teve em sua ascensão um modelo, àquela época, de convívio e convivência sócio-familiar. E esse modelo foi marcado por duas palavras muito interessantes, que é Pax Britânica, que na verdade é a paz inglesa. E nesse sentido, os ingleses, àquela época, né, como modelo de sociedade, empregaram, após tantas batalhas e quedas de impérios, uma paz para o mundo, para a humanidade. E uma paz que veio atrelada também ao avanço do comércio, de relações sociais, científicas, sobretudo. E aí esse avanço científico também tem uma marca, que começa, na verdade, no século XVIII, mas se consolida no século XIX, que é a questão da Revolução Industrial, que começa na Inglaterra. Muitos autores registram seu início em 1726, mas que se consolida por volta de 1820, 1840. E aí essa Revolução Industrial muda completamente o padrão civilizatório que a doutora em serviço social, a Abigail Torres, nos trouxe nesse livro Convívio, Convivência e Proteção Social. Quando a Revolução Industrial chega à humanidade, muda o padrão, né, artesanal, manual,
para o padrão industrial, as máquinas, a velocidade, a produção. E, nesse sentido, um componente muito importante para a humanidade é trazida para as reflexões dessas relações, desses entrelaçamentos de vidas. E aí aparecem dois componentes que também é importante, que é a economia, a mais-valia, né? O lucro traz, dividindo patrões e empregados, trabalhador, o proletário, o capitalista. E aí são duas palavrinhas que a doutrina muito bem aborda quando nos fala da questão do egoísmo, e aí o Ted vai segurar aqui para a gente, e a questão também do orgulho. Quando a gente começa a compreender que o avanço tecnológico também traz para a humanidade a questão da modernização atrelada a esses vícios, a gente tem, em verdade, em meados do século XIX, a chegada para a humanidade da doutrina dos espíritos organizada com a publicação do Livro dos Espíritos. Nesse sentido, nós vamos solicitar ao Ícaro, que também está aqui nos ajudando nesse trabalho, que leia para a gente a questão 766 do Livro dos Espíritos. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu, inutilmente, a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ok. Essa questão 766, que na verdade introduz o capítulo que fala da lei de sociedade, é fundamental para que a gente já perceba, tanto na indagação do codificador Allan Kardec, quanto na resposta dos espíritos, como que devemos compreender o pensamento, ou pelo menos chegar, nos aproximar ao pensamento do Criador, quando os espíritos dizem que a vida de relação, a vida social, a civilização, que é uma lei divina, a lei de sociedade, é para que nós possamos entrelaçar as nossas vidas e aí adquirirmos o melhor. Ao trocarmos em miúdo essa questão, também iremos fazer um breve mergulho, né, em outra questão, mais atrás, a 614, quando Kardec pergunta o que se deve entender pela lei natural, e os espíritos respondem que a lei natural é a lei divina, a única verdadeira. E o mais interessante é que os espíritos dizem o seguinte, que o homem só é infeliz quando se afasta dessa lei divina. Olha que aspecto interessante para as nossas reflexões. Nós somos infelizes quando nos afastamos da lei divina. Logo, precisamos articular a nossa convivência com o afastamento do egoísmo e do orgulho para sermos verdadeiramente felizes. Para que nós também possamos aproveitar até a presença do Ted aqui, vamos lembrar que no livro O Céu e o Inferno, em sua segunda parte, no capítulo 1, quando fala do passamento, Allan Kardec nos diz que a doutrina espírita é o laço que une a ciência e a religião. Quando ele, falando da questão do desencarne, dos aspectos que nos levam a compreender como isso se processa, o desligamento do espírito do nosso corpo, e Kardec extrai dos espíritos que a doutrina dos espíritos tem essa responsabilidade de ser a revelação para a humanidade, porque nos explica o que significa as propriedades do laço perispiritual que nos prende ao corpo e que nos une ao espírito. Bom, para que a gente possa avançar ainda mais, o nosso tema, que fala de civilização, ele está em sua base
no capítulo que fala da lei do progresso, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, são 6 questões diretamente falando da civilização. Da pergunta 790 até a 793, que tem outras subperguntas. E tem um belíssimo comentário de Allan Kardec no final da pergunta 793. Mas para que nós possamos, assim, discutir um pouco, conversar um pouco sobre essas perguntas, nós vamos iniciar colocando aqui a pergunta 790, quando Kardec fala sobre a civilização, associando a civilização ao progresso, ou considerando a civilização como uma decadência, como alguns filósofos a entendiam. E os espíritos são categóricos em afirmar, em nos dizer que a civilização, da maneira como nós a desenhamos, ainda é um progresso incompleto. No entanto, é preciso que a gente possa assim, entender que essa nossa civilização é como se ainda fosse uma fase da nossa infância e precisando assim, ter vários processos reencarnatórios para chegarmos à maturidade como a nossa civilização ideal. E aí na pergunta seguinte, na 790A, Allan Kardec pergunta se será racional condenar-se a civilização. E aí os espíritos respondem a Kardec e a todos nós. Condenai os que dela abusam e não a obra de Deus. Essas duas questões, que falam diretamente sobre civilização, já é realmente assim, um ponto importante que a gente não deve jamais abdicar dos nossos pensamentos, para que a gente entenda realmente a civilização como um progresso. E que todo esse sofrimento, vicissitudes, dores que vivemos, é porque ainda é o patamar da nossa civilização incompleta. E ao avançar sobre essa questão, nós vamos encontrar nas questões seguintes pontos muito interessantes. E aí nós vamos pedir a Carolina, para nós e a Carol, para que ela leia para nós a questão 791 e 792. 791. Apurar-se-á algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Resposta: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. 792. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Resposta: porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Item A. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? Resposta: é, e ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos. Ok. Depois retornaremos com a última questão, que é a 793, com o comentário de Kardec também, para a gente finalizar. Mas nessas duas questões, seguidas pela Carol, tem uma expressão fundamental para que a gente possa marcar essa nossa reflexão de hoje. Quando os espíritos dizem a Kardec que a civilização completa só vai realmente estar concretizada quando o aspecto moral estiver tão desenvolvido quanto o intelecto. Daí, compreendermos que a nossa sociedade, num patamar maior e melhor, é aquela que reúne as asas do intelecto e do moral. Mas, ainda que nós estejamos avançando, evoluindo, ainda que sintamos realmente os sinais desse progresso, é preciso que trabalhemos muito para avançarmos. Nesse sentido,
também traremos aqui um breve comentário da revista Reformador, que está completando desde que esse artigo foi publicado, A Força do Amor, são 10 anos, foi uma publicação de 18 de abril de 2010, ou melhor, foi no final do Congresso Espírita Brasileiro, que Ivone Pereira, falando da questão que envolve os espíritos suicidas e falando dessa mensagem titulada Força do Amor, ela coloca para todos nós, veja, com a mensagem de 18 de abril de 2010, exatamente 10 anos. Ivone Pereira diz assim: os excessos da humanidade têm reduzido o tempo de reencarnação para um número significativo de pessoas. Os excessos da humanidade. Então é preciso que pensemos em nosso equilíbrio para que nós não cometamos excessos que tornem a sociedade cada vez mais sofrida e, consequentemente, desperdiçando vidas e reencarnações. Um outro dado importante que Ivone Pereira nos traz nesse artigo da revista Reformador é quando ela nos diz: os atentados contra a manutenção da saúde física, mental e psicológica atingem cifras realmente assustadoras. Então ela fala de atentados contra a manutenção da saúde física, psicológica e espiritual. E se pensarmos de uma maneira mais tranquila, reflexiva, doutrinária, vamos entender que esse momento que estamos vivendo, da pandemia, onde o nosso mental fica muito abalado, onde temos questões muito tristes do ponto de vista das vidas que estão sendo ceifadas em desencarnes coletivos, através desse flagelo, mas dentro desse conceito que Allan Kardec nos trouxe, através dos espíritos, é para que possamos avançar um tanto quanto mais rápido. E aí, para que a gente caminhe para o nosso encerramento, a questão 793, que é a última que fala exatamente do título Civilização, é fundamental para que a gente possa concluir esse nosso pensamento desta noite, e a Carol vai ler para a gente. 793. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Resposta: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos elogiais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, serei apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. Ok. Essa pergunta 793, a resposta, mais parte do comentário de Kardec que foi lido, deixa para nós uma mensagem muito clara, embora seja, de certo ponto, até dura para quem discute, que ainda não somos civilizados, do ponto de vista moral, sobretudo, e assim sendo, podemos até nos considerar seres, homens esclarecidos. Temos atualmente um certo conforto material,
a ciência avança, mas quando a gente pensa no que estamos vivendo, mais uma vez reforçando esse processo doloroso de doença, de pandemia, em verdade, o que se discute e a desigualdade social, que é, na verdade, o tema de toda essa questão, é que nós temos grande parte da nossa sociedade, que não é, na verdade, como diz o Livro dos Espíritos, uma civilização completa, que não tem condição de sequer fazer a sua higiene com água e sabão. Enquanto uma parcela diminuta tem, de uma maneira ampla, recursos diversos. E, nesse sentido, é que esse flagelo faz com que a gente reflita sobre essas questões. Que possamos pensar, como o comentário de Kardec também iniciou, que a gente precisa entender a civilização completa quando o aspecto moral também se sobrepor. Quando nós olharmos para o irmão com a caridade cristã, como foi expressado na resposta. Quando nós conseguirmos banir o orgulho e o egoísmo da nossa convivência social, para que a civilização, aí sim, se torne plena. E Allan Kardec, em seu comentário a essa questão 793, já no segundo parágrafo do seu comentário, ele faz uma comparação belíssima e singela que faz com que a gente entenda perfeitamente o que a doutrina nos traz. E Allan Kardec diz assim: quando duas sociedades, duas civilizações estiverem chegado no ápice da civilização, a mais adiantada, a mais plena, a mais preparada é aquela onde não estiver nenhum vestígio do orgulho, do egoísmo e também da cobiça. É preciso que pensemos nisso, para que reduzamos essa cobiça material que faz com que o homem se sobreponha ao outro com violência, sem pensar na caridade do Cristo, sem pensar nos conceitos do Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso que pensemos como sociedade enferma ainda, de uma civilização que está em construção, mas que depende de nós que ela se torne mais célere, mais rápida. É por isso que, pensando no Instituto Espírita Caminheiro de Jesus, que é uma casa que nos acolhe há tanto tempo, que está fechada em suas portas nesse momento, mas que está com seu coração aberto, com a sua alma aberta para receber esses diversos espíritos que estão num processo de perturbação na erraticidade por esses desencarnos coletivos. É assim que a gente deve entender a casa espírita na sua função hospitalar, na sua função acolhedora, educativa, que acolhe a todos, que não tem a questão do excesso de contingente, né? A casa espírita tem tantas almas que a procurem. E nós, encarnados, precisamos estar concentrados no bem, refletindo sempre sobre essas questões de Jesus trazidas na doutrina espírita, para que possamos reforçar ainda mais com o nosso fluido vital a recepção desses espíritos sofredores. Para que possamos, então, concluir a nossa reflexão doutrinária desta noite, que possamos estender os nossos sentimentos, de onde quer que nós estejamos, em nossas casas, na direção do caminheiro de Jesus. Que entremos em pensamento em nossa casa, na sala de passes, que possamos ideoplastizar a água magnetizada na jarra, colocada naqueles copinhos, para que a gente faça uso através dos nossos pensamentos e, ao mesmo tempo, que possamos estar diante de Jesus e dos bons espíritos, recebendo um passe magnético.
Que Deus, nosso Pai maior, nos abençoe, nos ilumine e nos proteja para que possamos despertar desse momento em crise de uma forma mais humana e mais civilizadamente. Que possamos, nesse momento, enquanto espíritas, então, ouvir aquele pensamento de Castro Alves que Chico nos trouxe, falando tão profundamente aos corações dos espíritas. Espíritas, companheiros, relembrai da trilogia união, serviço e amor nas lutas do dia a dia. Protegei com zelo e fé a nossa doutrina de luz e ante as trevas mais espessas, que nenhum de nós se esqueça da reta para Jesus. Que Deus nos abençoe.